Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Servitec. Para vocês que estão acompanhando toda essa série, tá chegando o momento que finalmente a gente vai descobrir quantos cavalos tem esse Lancer Evolution original de fábrica. E o que a gente precisa se preocupar antes de pisar tudo no pedal direito aqui desse simpático Lancer? Bom, número 1, e não menos importante, a gente precisa posicionar o ventilador numa posição aqui que fique agradável para refrigerar, nesse caso do Lancer, que é turbo, tanto o intercooler quanto o radiador do carro. E também vale lembrar que existem carros em que o radiador e os intercoolers estão posicionados na parte traseira do carro. Lembra? O motor do Porsche não fica aqui na frente. Neste caso, a gente precisa contar com ventiladores auxiliares para conseguir refrigerar corretamente o motor do carro que vai ser medido. Mas no caso desse Lancer, esse aqui, de 1,5 cavalo que vocês já viram anteriormente, é mais do que o suficiente. Bem, e aqui o carro já está posicionado, corretamente amarrado. Se vocês ainda não viram esse vídeo, clique aqui em cima que vocês vão ver como fazer corretamente essa amarração. E aqui também, já no computador e com o software completamente configurado e o freio magnético calibrado. Então aqui, carro amarrado, ventilador, software funcionando. O que eu preciso garantir para conseguir subir dentro do carro e não me preocupar mais com qualquer tipo de problema? Isso aqui que vocês estão vendo agora, galera. A área tem que estar isolada para a segurança, tanto de quem está executando o teste, mas principalmente de quem está observando aqui de fora. E principalmente nessa área lateral. Por quê? No caso de alguma cinta acabar cedendo ou algum dos ganchos acabar liberando os pontos de fixação, o carro não vai andar para frente e nem vai andar para trás, porque a partir do momento que a roda toca a plataforma e desce do rolo, o carro para instantaneamente. Porém, ele vai se movimentar lateralmente. Então, no momento de fazer um teste, vale sempre lembrar que os espectadores têm que ficar ou bem para frente do carro ou bem para trás, nunca na lateral. Aqui, felizmente, estamos sozinhos. Então, já estou com o meu controle sem fio na mão e vamos para o teste. Bom, com a segurança agora de todos os espectadores solucionada, a gente agora precisa se preocupar com a segurança de um outro componente muito importante nesse teste, do carro. Então aqui vão algumas dicas para a gente conseguir garantir que o veículo não sofra nada além do que ele já passaria na rua quando você fizer um teste no dinamômetro. Então, nesse momento inicial, a gente vê aqui que a temperatura do carro está extremamente baixa. E eu preciso garantir que o carro esteja em temperatura nominal de funcionamento, porque senão o nosso teste pode, inclusive, causar danos excessivos no sistema de lubrificação do motor e também vai dar uma potência diferente daquela que o motor desempenha no uso normal. Aqui, a dica que eu dou para vocês é, se quiser, espera ele chegar em temperatura normal de funcionamento com o carro parado, ou, ainda melhor, coloca no drive e deixa ele rolar livremente pelos rolos. Assim, além de aquecer o fluido de arrefecimento e lubrificação do motor, a gente também garante que a transmissão está sendo corretamente lubrificada. Claro, com muito pouco ou quase nenhuma carga e também sem acelerar excessivamente o motor, deixando ele no drive e rolar normalmente. E agora, temperatura já na metade, o carro já está na temperatura nominal de funcionamento. Próximo ponto, garantir que o motor, agora que já está na sua temperatura, consiga dissipar o calor gerado pelo teste que a gente vai fazer aqui de uma maneira um pouco mais fácil. Portanto, câmbio no neutro, esperar as rodas pararem e vamos abrir o capô para deixar esse motorzão aqui respirar um pouco melhor. Nenhum problema caso vocês queiram fazer o teste com o capô fechado, mas a gente sempre tem que tomar bastante cuidado em olhar a temperatura. Afinal de contas, o motor e o câmbio vai estar sendo exigido em velocidades superiores, às vezes a 200 km por hora. O vento gerado pelo ventilador não está nem perto do fluxo e do volume de ar que passariam pelos radiadores nessa velocidade no mundo real. Por isso, a gente sempre dá uma ajudinha a mais abrindo o capô. Última configuração para a gente conseguir realizar o nosso teste e que vale salientar é aqui
com alguns spoilers para vocês, uma configuração que tem novidades para quem já usava os dinamômetros da Servitec, é a configuração da fonte da rotação do motor, que neste caso pode ser feito por leitura direta com um cabo já fornecido em todos os dinamômetros da Servitec, onde diretamente no cabo de vela a gente consegue pegar a leitura da rotação, ou através de um cabo que fornecido pela Servitec vai ser possível plugar na porta OBD2 e adquirir essa informação de rotação diretamente da rede CAN do automóvel, ou na metodologia já consagrada e conhecida dos dinamômetros da Servitec, aonde, de acordo com uma determinada velocidade de rotação dos rolos do dinamômetro, ele já associa uma determinada rotação do motor. Como isso funciona? Eu vou subir lá e aí vocês vão conseguir observar certinho aqui na tela como que ele acontece. Então aqui coloquei o nosso Evo no modo Super Sport, controle de tração desligado, e vamos colocar aqui no câmbio manual, ou seja, no modo Tiptronic, para que eu selecione a marcha que eu quero fazer o meu teste. Nesse caso, eu vou fazer em quarta marcha, e aqui vale uma dica e um comentário para todos vocês. Muito provavelmente tem informações ali na internet que falam para você utilizar sempre uma marcha mais próxima da relação de 1:1, ou quinta marcha, ou quarta marcha, só que a gente sabe que hoje em dia tem uma variedade enorme de câmbios com 10 marchas, com 8 marchas, com 6 marchas, com 5, com 4, então não dá para a gente colocar uma regra específica. A dica que eu deixo para vocês é escolher uma marcha com uma relação em que o tempo da puxada fique o mais parecida possível com a rua, porém estressando o mínimo possível do motor do teu carro. Como assim? Não adianta eu querer puxar esse carro em sexta marcha. Por quê? Porque a puxada vai ficar tão longa que eu vou chegar na temperatura de intercooler, numa temperatura de motor muito maior do que aquela que a gente sabe que é saudável. Mas também não adianta puxar em segunda marcha, porque o teste vai ficar tão curto que eu não vou conseguir coletar dados satisfatórios, seja para o meu datalog ou seja para a minha medição de potência. Nesse caso, quarta marcha, uma marcha intermediária para a potência desse carro, puxando no 4x4. Então aqui, primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha. Vou buscar o melhor que eu posso atingir as 3.000 rotações, e aqui no meu controle sem fio da Servitec eu consigo apertar e segurar o botão verde de início. Após 5 segundos com a rotação travada nas 3.000 voltas e o botão verde apertado, magicamente ele entende que essa é a velocidade compatível para as 3.000 rotações ali no nosso motor. Eu posso agora desacelerar e deixar a rotação baixar para uma rotação em que eu quero iniciar o meu teste. Nesse caso, eu vou colocar 2.000 rotações. O que falta antes da gente começar esse teste? Ligar o nosso ventilador. E finalmente, chegamos no momento que a gente estava esperando. Aqui, em qualquer rotação que seja a que você determinar para iniciar os testes, eu posso apertar o meu botão de teste. Com isso, a tela já me confirmou que estamos com a gravação do teste em andamento, e a qualquer momento que eu quiser, eu posso iniciar a minha puxada. Aqui, como vocês já sabem que eu gosto de fazer, em 3, 2, 1... limitador de rotação, posso subir uma marcha ou jogar em neutro e apertar o botão verde para ver o resultado de potência do meu teste. E caso eu queira desacelerar de uma maneira mais rápida para garantir que o carro freie, para que eu possa sair com segurança e ver o resultado, eu posso sempre apertar o botão do meu freio magnético e ver as rodas, ó, parando rapidamente. Perfeito. Esse é o momento para descer do carro e conseguir observar quantos cavalos a gente marcou aqui nesse simpático Lancer Evolution. Então aqui eu posso ou apertar a tecla M ou
o botão de máximos. E é isso que todos nós estávamos esperando. Foram 220,53 HPs com 298 Nm de torque. Aqui eu tenho a potência e o torque expressos em velocidade, porém eu posso selecionar por rotação. E dessa maneira eu tenho o gráfico como todos nós estamos acostumados a observar. Pô, Ricardinho, mas aqui eu não quero ver o torque em Newton-metro. Eu quero que o torque seja expressado em quilograma-metro. Não tem problema. Nós podemos a qualquer momento, antes ou depois de fazer a puxada, modificar as unidades. Neste caso, velocidade em quilômetros por hora, distância em metros, distância longa em quilômetros. E aqui é onde eu configuro a minha potência para HP, cavalo-vapor, kilowatt ou WHPs. O torque também pode ser configurado como Newton-metro, quilograma força-metro ou na unidade imperial libra-pé. Perfeito? Aqui no Brasil, normalmente, estamos acostumados a ter a potência expressa em WHPs e o torque em quilograma-metro. Perfeito? Então aqui temos, somente agora falando com as unidades mais adequadas, 220,53 WHPs e 30,44 kg de torque. Perfeito? Senhores, com isso acredito que a gente já conseguiu fazer a nossa primeira medição. Esse é o resultado que eu devo considerar como a potência do meu carro? Não. A nossa recomendação é que para ter um resultado preciso, nós façamos pelo menos 3 puxadas para garantir que tanto os controles eletrônicos do carro se ajustem à carga do dinamômetro, quanto também que a potência seja a mais próxima da real. Porque agora, com certeza, nosso intercooler já está quente, nosso motor já está em temperatura de funcionamento, e aí a gente vai ter a potência sendo gerada mais próximo do que o mundo real acontece. Vamos repetir mais 2 puxadas e a gente volta para finalizar esse vídeo aqui com a potência depois dessa média entre essas 3 puxadas. Vou voltar lá para cima e repetir mais 2 vezes esse processo. Então aqui já temos os 3 testes concluídos. O terceiro teste com 212,9 WHP, o segundo teste com 218,3 WHPs e o primeiro teste com os 220,5 WHPs. Vê que foi um carro ali que veio perdendo potência conforme a gente foi fazendo as puxadas, o que é normal e aceitável dentro dos padrões, principalmente para carros turbo, que perdem eficiência conforme o intercooler vai aquecendo. E aqui nesse caso, a gente pode validar que essa curva realmente representa o que esse carro está mostrando para a gente no mundo real. Outra funcionalidade que aqui nesse software também está um pouquinho diferente é a funcionalidade da suavização das curvas. Por quê? Porque se eu colocar a suavização em 0, vocês vão ver que o sensor fica cada vez mais sensível. Então a gente tem uma curva cada vez mais serrilhada. Porém, quando a gente quer ter um gráfico com uma curva mais bonita, eu vou acrescentando aqui mais suavização. Dessa maneira, o próprio software interpola essas variações bruscas e tenta manter a curva o mais lisa possível. Então, aqui a gente consegue já ter o resultado, neste caso do nosso Evo, vê que até os números mudaram um pouco, porque afinal de contas o pico acaba reduzindo e o vale ali também.
todos eles atingem valores medianos. E no caso desse Lancer Evolution totalmente original, apresentou aqui com a suavização máxima 219, quase os mesmos 220 WHPs que a gente conseguiu naquela primeira puxada. Bom, uma outra dica, logo depois de fazer o teste, nunca desligar o carro e o ventilador. Aqui, vocês não acabaram vendo, porque a gente está num processo de gravação, eu deixei o carro parado no P, já ali com o ventilador ligado, para que o óleo e o fluido de arrefecimento continue circulando por mais algum tempo, antes de simplesmente desligar o carro. Essa regra vale ouro para quem trabalha com motores turbinados, onde o conjunto da turbina ainda está extremamente quente depois da puxada. E uma outra regra que é importantíssima de segurança para um utilizador dos dinamômetros da Servitec, e isso vale, eu acho que para a grande maioria dos dinamômetros, é que no caso de qualquer emergência, qualquer tipo de anomalia ou desestabilização do carro, a gente nunca deve pisar ou utilizar o freio do carro. Por pior que seja a situação, esse é o último recurso que a gente vai utilizar. Sempre lembrar de utilizar primeiro o freio magnético, caso o teu dinamômetro da Servitec seja equipado com tal opcional, e também no caso de emergência você pode ativar o freio pneumático para uma parada emergencial. Quer que eu te explique qual o problema que envolve nisso? Chega mais. Veja que todas as cintas estão orientadas para evitar que o carro que quer andar para frente faça esse movimento. Porém, se nós utilizamos o freio do carro, a tendência do carro é se movimentar para trás. E aqui a gente vai ter que confiar nas cintas que estão prendendo esse carro neste sentido. Nesse caso, apenas as duas da frente. Evidentemente que o torque que o motor consegue gerar nas rodas e que faz o carro se movimentar para frente é muito menor do que o torque que esses brembos aqui conseguem fazer para o carro ir para trás. No momento em que você pisa no freio do carro com mais intensidade, tentando parar o carro sobre o rolo, muito provavelmente você vai exceder a carga que as cintas, por mais fortes que sejam, conseguem suportar e você automaticamente ejeta o carro para fora do dinamômetro. Essa é uma dica que pode te salvar de um prejuízo muito maior, porque estourou uma cinta, o carro saiu do rolo, no máximo você vai danificar os pneus do carro. Mas aqui, ó, se você pisa no freio, o carro é ejetado para fora do dinamômetro e nesse caso você pode ir muito mais longe do que simplesmente desgastar os pneus do automóvel. Beleza? Então, relembrando, primeiro o freio magnético, que não tem problema nenhum, ele está aqui é para ser utilizado mesmo. No caso de uma emergência, o freio pneumático. E em último caso, quando não existe nenhuma das duas opções e não é possível esperar o carro parar no neutro, aí sim você usa o freio do pedal do carro. E com isso, a gente encerra mais esse vídeo aqui para o canal da Servitec. Como vocês já sabem, eu sou Ricardo Freitas da CF Performance, esse é o canal da Servitec. Se você tem mais alguma dúvida ou ficou alguma coisa que não está tão clara aqui nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários. E se de repente a tua dúvida ela é um pouco mais urgente, a gente pede a gentileza de entrar em contato com o nosso canal aqui do WhatsApp da Servitec ou com o e-mail aqui também da Servitec, que está na descrição. Tudo bem? Eu sou Ricardo Freitas, da CF Performance, e essa é a Servitec. Por esse vídeo é só e até o próximo. Fui!